Passei a Faculdade Einstein, a faculdade do sucesso. Joseval Carneiro é um homem de múltiplos instrumentos mundanos e instrumentos espirituais. Ele, em verdade, na vida mundana, digamos assim, ele foi delegado de polícia, advogado, empresário, mas ele fez realmente força e desenvolvimento foi na espiritualidade e como escritor. Inicialmente escreveu livros voltados simplesmente para o meio espírita e evoluiu para livros de autoconhecimento. Autoajuda. Autoajuda. E não digamos também autoconhecimento, para as pessoas se conhecerem e se autoajudarem. Eu comparo de forma análoga ao caso de Vinícius de Moraes, porque Vinícius de Moraes era embaixador, era poliglota, era um homem muito culto, mas todo mundo só sabe de Vinícius de Moraes, né, voltado para uma coisa só, a criação de belíssimas canções que estão aí. Ele, por sua vez, ele tem a história dele escrita, deixada-nas aí, que vai adentrar no século, vai passar pelo século XXI, adentrar no século XXII, e por sua vez ele foi presidente da Federação Espírita do Estado da Bahia e ajudou a solidificar e desenvolver o espiritismo nessa nossa terra. Agora, Joseval, nos conte como foi esse início no espiritismo. Porque você, o homem da lei, brincando, o homem da lei, não é uma pessoa voltada, não é, exatamente para o delegado de polícia, o advogado, não é pessoa mais, que digamos assim, cartesiana, positivista, né? Aquele que tem que ver. E de repente você entrou numa seara, digamos assim, que poucas pessoas conseguem ver. O grande mergulho em si mesmo, que é uma coisa aparentemente difícil, mas não é quando somos tocados pela dor. No nosso caso, pessoalmente, a nossa mãe, quando a primeira filha casou-se, ela ficou muito nervosa e nós fomos conduzidos a levá-la à Casa de Arapiraca, que foi uma instituição que eu fui e fiquei durante 50 anos, ainda estou, faço palestras lá às quintas-feiras, numa instituição belíssima, e lá aprendi com o nosso mestre Josué Arapiraca, que era um dos maiores médios que eu já conheci na vida, né? Ele falava fluentemente na linguagem dos indígenas, dos africanos, né? Yorubá, e ele tinha clarividência, clareaudiência, ele tratava as pessoas com um poder moral e ético muito grande. E lá eu me encontrei, eu busquei no espiritismo uma profundidade maior do que eu já tinha no esoterismo e na maçonaria, e a doutrina espírita realmente é uma ciência. Hoje em dia a ciência cada vez mais se aproxima e Kardec, com a sua proverbial sabedoria, diz que onde a ciência mudasse, o espiritismo mudava e acompanhava a ciência, porque é uma ciência aberta. Em obras póstumas, Allan Kardec disse isso, né? Que ele não se esgota, ele não disse tudo, não dissera tudo e deixou o sistema aberto para os investigadores. Hoje quem está capitaneando a ciência espírita são os médicos, porque quando o médico manda tomar uma injeção na testa, a gente obedece, né? O advogado nem sempre, a gente manda fazer algumas coisas e o cliente acha que não é bem assim, mas o médico acredita assim. Recentemente houve um congresso médico espírita lá em Goiânia,
com 2.000 pessoas, foi trabalhado pela TVC, que hoje é a TV da Federação Espírita, com 10.000 acessos, né? As pessoas estão curiosas, que ciência é essa? Que a gente faz, como disse o meu antecessor aqui nessa cadeira, não é a projeciologia. Eu conheci pessoalmente o Valdo Vieira, ganhei aquele livro enorme. Eu também, né? O conheci em 87. Não é uma figura. Então a projeciologia é uma capacidade orgânica que algumas pessoas desenvolvem, porque Jesus disse que nós podíamos fazer tudo aquilo que ele fazia, as curas e muito mais. Então todo esse potencial o ser humano contém dentro de si. É interessante quando ele nos falou aqui do Josué Arapiraca. Inclusive eu conheço o Josué Arapiraca, foi meu professor de massagem, ele fazia quiropraxia, foi o pioneiro aqui na Bahia, né? Agora, o mais interessante é que nós temos a Federação Médica Espírita. Isso. E temos livros, temos trabalhos. Kardec deixou-nos um legado, né, para digamos assim, para 1000 anos. Porque, em verdade, nós ainda não pegamos, digamos assim, nem 10% do que Kardec fala nos seus livros. Agora, Joséval, eu fiz a mesma pergunta ao seu antecessor. Você acha que a visão do homem, da existência do espírito, irá humanizá-lo e aproximá-lo mais de Deus e evitar que ele faça as agressões à sociedade? Com certeza, a consciência da lei de retorno, da lei de causa e efeito, faria o homem melhor, porque o materialismo está cedendo lugar bruscamente à espiritualização. Nós vivemos agora a nova era do espírito. O planeta como um todo também passa agora por uma transição planetária que vai se estender até o ano 2052, segundo Divaldo Franco, onde os espíritos empedernidos na maldade não mais estão reencarnando. Desde o ano 2000 que eles estão contidos e já estão sendo transmigrados para planetas de índole mais primitiva, onde eles terão a oportunidade de ajudar com as tecnologias do mundo atual, aqueles que ainda estarão num plano bastante primitivo. Então, a oxigenação do planeta Terra faz parte da sua mudança de era de provas e expiações, de ranger de dentes, de dores, para um planeta de regeneração, provas e expiações para regeneração. É onde nós vamos ingressar até o ano 2052. O mundo ocidental, diferente do mundo oriental, né? O mundo oriental, por causa do confucionismo, do taoísmo, a visão do yoga, essas coisas, aceita com facilidade a reencarnação. E, por sua vez, aceita com facilidade mais a evolução espiritual. Você, como advogado, você, como uma pessoa que foi delegado de polícia, você mexeu exatamente com o crime. Né? E viu que não há uma participação. O Estado, às vezes, não ajuda muito, às vezes atrapalha. O Espiritismo, enquanto ciência, enquanto abordagem, né, e sendo usado dentro das carceragens, iria fazer o homem voltar ao Estado Democrático de Direito, eliminando a barbárie, né? Iria ser uma maneira de conter, né, de conter a agressividade humana. Inclusive, esse menino, Eric Fromm, na Anatomia da Destrutividade Humana, ele deixa essa lacuna em que ele fala da necessidade de se espiritualizar para se evoluir. Não apenas o espiritismo, porque o conhecimento da ressurreição, reencarnação, da lei de causa e efeito, eles não são dogmas, não são privativos da doutrina de Kardec. Então, todas aquelas ciências que laboram na moral cristã, na moral de Jesus, que laboram no Sermão do Monte, né, dão uma responsabilidade muito grande a si mesmo. Ao invés de um Deus Salvador que carrega a nossa cruz, cada qual vai subir a sua escada de Jacó, degrau a degrau, com as suas obras. Pelas nossas obras seremos reconhecidos. Então, o cristianismo é certamente a doutrina de salvação do homem, pela imposição de uma responsabilidade. Esse fenômeno que está acontecendo hoje no mundo islâmico, dessa barbárie do olho por olho, dente por dente, né? Isso talvez seja uma maneira do Criador chamar a atenção do mundo ocidental, veja bem, do mundo ocidental para o estado em que uma boa parte do planeta ainda se acha. Você não pode trabalhar com uma banda só da laranja. A banda podre tem que ser trabalhada também. Então, quando os bárbaros desceram os Balcãs e conquistaram a Península Ibérica, esses bárbaros foram conquistados pela filosofia
greco-romana, eles se civilizaram. Então nada acontece por acaso. O Criador, o mundo espiritual interfere na vida material muito mais do que nós imaginamos. Então essa interferência agora, desse fato do islamismo, é uma maneira de atrair Obama, por exemplo, que é uma nação, dirigente da nação mais rica e poderosa do planeta, ele agora está passeando na África, né? Ele está visitando, está olhando para o Oriente. Então nós temos que acudir o Oriente, não só com alimentos e vacinas, mas também com uma nova filosofia. Eles têm que sair da barbárie. É interessante que você agora, posso chamar de você, né, Zé? Claro, claro. Agora você está trabalhando em livros para o despertar do ser humano, né? Livros de autoajuda. Inclusive esse aqui, Seja Feliz Agora. Nós sempre fazemos o seguinte: acreditamos que a nossa felicidade vai ser amanhã. Trabalhamos full time, somos workaholics, né, viciados em trabalho, e não percebemos que as coisas vão acontecendo no dia a dia. Nos fale dessa obra sua. É uma obra de importância, né? Porque a felicidade é a procura e a essência de todos nós. O que o homem mais aspira é a paz, é o seu paraíso. O paraíso está dentro de nós. E o paraíso, ao contrário do que muita gente pensa, ele não é algo para o futuro, inatingível, um dia após o julgamento final. O paraíso pode ser aqui e agora. Podemos alcançar, não é, o Nirvana, como Gandhi e tantos outros, né, alcançaram a sua paz íntima pelo conhecimento de si mesmo. Cognosce te ipsum, né, está lá no portal, né, de Delfos, na Grécia, né, o conhecimento de si mesmo, o mergulho para saber quem nós somos, de onde viemos, para onde vamos e como atingiremos esse estado de paz, esse estado de Nirvana. Então, o ser feliz agora pode começar hoje e deve começar hoje. O planeta vai mudar a sua condição de sofrimento e já começaremos a antever as clarinadas de alegria e de amor, né, já neste século XXI. Interessante, você também tem outros livros, né? Livros que não são livros direcionados por um mundo espírita. Inclusive, Kardec fala no seu livro: espiritualismo é diferente de ser espírita. Ser espírita que segue o processo da doutrina. E esses livros agora aqui, Mais Vida, Mais Saúde, Menos Ansiedade, Agora Eu Sei, e Bem-Estar ao Seu Alcance, né? Os objetivos básicos desses livros são o quê? É o despertar o homem, uma nova abordagem, começar a dar à humanidade uma visão mais, como é que eu poderia dizer, uma visão melhor, porque hoje nós vivemos um pessimismo, nós vivemos uma proximidade muito grande do niilismo, né? E nos afastamos do Cândido de Voltaire, né, do otimismo. Você acha que com esses livros aqui é importante para que as pessoas possam se afastar dessa visão pessimista, materialista? Repare, o Criador misericordioso nos legou 3 grandes revelações, né? A primeira de Moisés, no Monte Sinai, né, os mandamentos. A segunda de Jesus, que de si não escreveu nada, mas deixou um legado extraordinário. A segunda grande revelação do amor. Do amor que perdoa, não um Deus vingativo de espada, mas um Deus de volver a outra face, de perdoar 70 vezes 7. Exato. E ele prometeu um consolador, porque tudo que deveria ser dito não poderia naquela época, eu não entenderia. Muitas coisas eu vos teria de dizer, mas não entenderias. Eu vos mandarei um consolador. O Pai nos mandará um consolador. Então veio o quê? Vieram os espíritos, o Espírito da Verdade, com a obra de Kardec, que foi um codificador. Mas Kardec, como ele mesmo disse, não esgotou, nem tinha como esgotar. Está vindo então a obra complementar, que é a obra de Chico Xavier, a obra de Divaldo, né? E Divaldo e Chico começaram com os romances, não é, para sensibilizar as pessoas através de romances, no tempo que não havia as novelas. Então, hoje Divaldo faz a série psicológica de Joana de Ângeles. Por que a série psicológica? Depois da série de André Luiz, que era pura ciência, veio a série... Eu assisti a série na NET. A série psicológica é muito bonita, belíssima. A psicológica de Joana de Ângeles mexe com a mente, porque a mente é o nosso grande segredo, está sendo desvendado. Claro. No futuro, o homem vai ter mais capacidade de percepção extrasensorial. Na hora que ele estiver liberto da maldade,
É. Ele terá acesso a esses recônditos ainda guardados com sete chaves. Inclusive, Divaldo faz um livro, tem um livro sobre a loucura, que é um livro belíssimo. Ele dá uma abordagem completamente diferente. Isso, a loucura vai acabar. A loucura é um desequilíbrio, é um estado de desequilíbrio, vem de outras encarnações. Claro. Tem que ser tratada pela medicina, pela psicoterapia, mas também pela espiritualização, pelo perdão das ofensas, pelos algozes do passado. É um processo lento, contínuo e amoroso. Processo kármico, ele fala muito bem isso. Ele fala exatamente no amor e na caridade. O amor de um, como dizia Gandhi, cobre a multidão dos nossos pecados. Então precisamos amar-nos mais. E nesse final de milênio que acabou, estamos no novo, já ingressamos numa nova era de muita amorosidade, muita solidariedade. O que se passa hoje do outro lado do mundo, você assiste online, ao vivo, e aquilo você se solidariza, você sente pena, você tem misericórdia. O homem está ficando mais misericordioso, mais bondoso. A dor de um afeta a todos nós. E o amor de um também. Ele se espalha, né? Contamina toda a humanidade, toda a coletividade. Inclusive, é através da caridade que nós temos a salvação. Isso. E a caridade nada mais é do que o ágape, o amor universal. E o Brasil, só para concluir esse aspecto, o nosso país passa por uma grande fase de mudança, já que é o coração do mundo, pátria do Evangelho. Nós estamos assistindo os estertores da corrupção. Está sendo esmagada com todos os seus tentáculos, né, com a apuração rigorosa, severa, humana, rígida, né, dos fatos puníveis pelos homens, né, porque a lei de Deus essa com certeza vai chegar, mas pelo menos a dos homens agora, para que depuremos a nossa sociedade. Está faltando um pouco para nós o retorno à ética e à moral, né? Porque esse fator moral ético, que devia ser ensinado desde a escola primária, fundamental, está sendo relegado a segundo plano. Nós precisamos reaprender o respeito ao próximo, o respeito às leis de Deus, o respeito a si mesmo. Você só pode ser amado se você amar o próximo. Para amar o próximo, você tem que respeitá-lo. Respeitar o seu patrimônio, não é assaltar na rua para tomar migalha, tomar um celular, matar uma pessoa a facadas para tomar uma bicicleta. Isso não pode existir, não tem valor uma bicicleta velha, usada, um celular, não tem valor. Então, os nossos valores éticos e morais têm que ser realçados nessa atual conjuntura do nosso país, estou falando do Brasil, né? E nós todos somos copartícipes do seu programa, muito bom, né? Você está tocando nos pontos fulcrais da nossa evolução, da nossa transformação. É engraçado, Soren Kierkegaard, que é um dos pais do existencialismo, ele dizia que a sociedade ela tinha passado por um processo de evoluções. A primeira é a parte estética do homem, né? O segundo é a ética e a terceira espiritual. E nós percebemos que pessoas, como no caso de Josué Arapiraca, que não foi um homem que estava dentro da universidade, ele não aprendeu ética dentro da universidade, ele tinha não dentro de si mesmo. Mas tinha dentro de si mesmo. Ele não era um homem acadêmico. Eu me lembro que Ângelo Augusto Decânio Filho, quando levou-me na primeira vez no centro espírita dele, lá na Cidade Baixa, ele disse: Zé, ele não é um homem acadêmico, mas ele sabe muito mais do que você, que é estudante, e eu, que sou professor acadêmico. Tanto é que Ângelo Augusto Decânio Filho era um médico conceituado e tinha o máximo respeito a ele. Então nos fale desse homem, Josué Arapiraca, que eu tive somente como professor de massagem, né? E nem participei como professor de arte marcial, porque a academia dele já estava fechada ali na Praça da Sé, quando eu conheci. Mas tive várias vezes no centro espírita e sei que você, que permitiu-me tratar de você, ser um frequentador assíduo lá, né? Com esse trabalho belíssimo, inclusive está sendo colocado aqui nesse livro. Ele foi um homem extraordinário. Ele trouxe a família toda, os irmãos, a família numerosa, trouxe-os todos para a capital, trouxe o pai e a mãe para a capital, botou todos para estudar, todos para trabalhar. E teve vários filhos, a família dele pessoalmente também era numerosa. Ele ainda adotou 3 outros filhos, além dos que ele tinha de pai e mãe, ele adotou 3 outros filhos, adotou um sobrinho para criar, não é? Na casa dele não tinha hora para você chegar, bater na porta de madrugada, ele acudia, saía para atender a domicílio, qualquer problema. Ele era um homem extraordinário. E tinha uma academia, no tempo que não existiam essas academias, com todas as tecnologias de hoje, mas ele fazia
um trabalho com a coluna vertebral. Ele era um osteopata. Ele tinha evidência, ele percebia a vértebra, o bico do papagaio, ele rejuntava cada uma com o dedo. Inclusive ele rejuntou a minha várias vezes. Foi incrível, ele mexia aqui na Ele cervical. botava a pessoa em pé e trac, trac. Ele mexia na cervical É. com todo o conhecimento da evidência que ele observava o problema, e ele era muito bem como é que se diz, sucedido nessa osteopatia. A clínica dele era bem frequentada. Ele tinha a clínica, a academia, ainda era funcionário, trabalhava. Com o dinheiro da clínica, ele educou os irmãos, educou os filhos, educou os adotivos, mantinha as despesas do centro espírita, todas as despesas quem pagava era ele. Ele não admitia cobrar mensalidade de associado, não tínhamos associados. Hoje é uma casa espírita com a média altamente bem conceituada e frequentada, né? 200 pessoas em média por dia. Temos atividade todos os dias da semana, lá na Baixa do Bonfim. Fornecemos 285 cestas básicas para famílias de idosos, não é? Sem receber uma subvenção, um subsídio dos poderes públicos. Ele legou para a gente um exemplo de trabalho, de dedicação, de amorosidade. Arapiraca era extraordinário. Ele teve um problema de diabetes, gostava de doce como eu. Não é? Eu soube que ele perdeu uma perna. Um dia eu fui ao hospital visitá-lo, hospital ali na Garibaldi. Ele estava sozinho no quarto, olhando para o teto. Aí eu disse, está orando? Ele disse, não. Eu estou tendo a felicidade de ver numa tela o motivo por que eu perdi as pernas. Ele era um feitor de escravos no Egito, no Antigo Egito. E a punição para quem tentava fugir era cortar as pernas. Então eu estou recebendo de volta, O não que é, ele fez. por caridade divina, na oportunidade de passar a mesma privação para poder sentir a mudança, né? Porque ele era um feitor de escravos no Antigo Egito. De lá ele trouxe todo o conhecimento, né, todo o seu poderio mediúnico. Né? Ele começou a vida numa casa de Umbanda, ele era um segurança, era um homem ligado a ginasta, ele era professor de artes marciais, da polícia militar, luta livre. Então essa casa de candomblé, ele tomava conta, dava segurança. E lá ele aprendeu e herdou todo o conhecimento da magia. Quando a Mãe de Santo morreu, ele fundou o Centro Espírita e transmudou o conhecimento da magia, da área, vamos dizer, parapsicológica, da mediunidade, para o âmbito trabalho mais da Casa Espírita, kardecista, usando a codificação kardeciana. Então, a casa dele é muito respeitada, porque a instituição conhece profundamente a magia. Nossa casa é aberta aos pretos velhos, eu digo nossa porque eu estou lá, nasci lá e continuo lá. É aberta para os caboclos de preto velho. Então faz trabalho de cura. É uma casa universal, uma casa de cura. Agora me diga uma coisa, Joseval. Você, como foi presidente da Federação Espírita do Estado da Bahia, você acha que o século XXI realmente é o século da espiritualidade e é o século onde o espiritismo vai cada vez mais se fortalecer? Não só o espiritismo. Perguntaram a Bezerra de Menezes se o espiritismo seria a religião do futuro. Ele respondeu, é o futuro das religiões. Porque a ferramenta, o futuro das religiões, a ferramenta da parapsicologia não é privativa dos espíritas. Ela está na casa evangélica, ela está na casa católica, na igreja carismática. Então, todos eles vão chegar à parapsicologia, vão chegar à reencarnação, vão chegar à lei de causa e efeito, vão chegar ao espiritismo, porque é uma ferramenta, tanto que algumas correntes acham que o espiritismo não é religião, que é ciência. Né? Essa polêmica de lado, o fato é que nós estamos fornecendo um instrumental, né? Uma ferramenta poderosa com o livro dos médiuns, explicando o que é isso, por que acontece isso, por que nós conseguimos ver as coisas, antecipar as coisas, curar as pessoas, tudo isso está no livro dos médios. O interessante é que nós conversamos aqui com o Joseval Carneiro, sempre quando temos oportunidade com ele falar, aprendemos muito. Né? Obrigada. Eu conheço faz anos, quem bate nunca esquece, mas quem apanha certo, sempre ir lá lembrar. Ele me ajudou muito, lembro que ele me conseguiu para ir pro seminário de parapsicologia, tal, tirou a primeira foto minha, eu tenho até hoje lá, Jornal do Espírita, quando com o Juraci Cansado. Isso, né? isso. Então, já faz anos que eu acompanho o trabalho dele dentro da Federação Espírita. Para mim, é uma honra tê-lo aqui. Muito obrigado. E participar até do curso de pós-graduação da faculdade, Faculdade de Arte, no qual eu sou diretor, e também conversar e conhecer os livros dele. Inclusive, eu usei o livro de Arapiraca,
que eu tenho vários livros escritos sobre artes marciais e massagem, e acupuntura, e eu usei o livro de Arapiraca como referência para falar sobre ele no meu livro de Seitai, que é massagem para a coluna, que brevemente deverá estar sendo lançado pela Madras, possivelmente no início do próximo ano. Começamos aqui com ele e acreditamos que dentro de um processo de caridade não existe salvação. E só o amor universal nos levará a sermos a unidade, a sermos o cosmos, a estarmos em harmonia com todos os seres, não somente humanos, como do universo. Facei, a Faculdade Einstein, a Faculdade do Sucesso. A ciência cada vez mais se aproxima e Kardec, com a sua proverbial sabedoria, diz que onde a ciência mudasse, o espiritismo mudava e acompanhava a ciência, porque é uma ciência aberta. Em obras póstumas, Allan Kardec disse isso, né? Que ele não se esgota, ele não disse tudo, não dissera tudo e deixou o sistema aberto para os investigadores. Hoje quem está capitaneando a ciência espírita são os médicos, porque quando o médico manda tomar uma injeção na testa, a gente obedece, né? O advogado nem sempre, a gente manda fazer algumas coisas e o cliente acha que não é bem assim, mas o médico acredita. E recentemente houve um congresso médico espírita lá em Goiânia, com 2.000 pessoas, foi trabalhado pela TVC, que hoje é a TV da Federação Espírita, com 10.000 acessos, né? As pessoas estão curiosas, que ciência é essa? Que a gente faz, como disse o meu antecessor aqui nessa cadeira, não é a projeciologia. Eu conheci pessoalmente o Valdo Vieira, ganhei aquele livro enorme. Eu também, né? O conheci em 80 mesmo, que é uma coisa aparentemente difícil, mas não é. É quando somos tocados pela dor. No nosso caso, pessoalmente, a nossa mãe, quando a primeira filha casou-se, ela ficou muito nervosa e nós fomos conduzidos a levá-la à Casa de Arapiraca, que foi uma instituição que eu fui e fiquei durante 50 anos, ainda estou, faço palestras lá às quintas-feiras, numa instituição belíssima, e lá aprendi com o nosso mestre Josué Arapiraca, que era um dos maiores médios que eu já conheci na vida, né? Ele falava fluentemente na linguagem dos indígenas, dos africanos, né? Yorubá, e ele tinha clarividência, clareaudiência, ele tratava as pessoas com um poder moral e ético muito grande. E lá eu me encontrei, eu busquei no espiritismo uma profundidade maior do que eu já tinha no esoterismo e na maçonaria, e a doutrina espírita realmente é uma ciência hoje em dia. Facei, a Faculdade Einstein, a Faculdade do Sucesso. Joseval Carneiro,
belíssimas canções que estão aí. Ele, por sua vez, ele tem a história dele escrita, deixada-nas aí, que vai adentrar no século, vai passar pelo século XXI, adentrar no século XXII, e, por sua vez, ele foi presidente da Federação Espírita do Estado da Bahia e ajudou a solidificar e desenvolver o espiritismo nessa nossa terra. Agora, Joseval, nos conte como foi esse início no espiritismo, porque você, o homem da lei, brincando, o homem da lei, não é uma pessoa voltada, não é, exatamente para o delegado de polícia, o advogado, não é pessoa mais, que digamos assim, cartesiana, positivista, né? Aquele que tem que ver, e de repente você entrou numa seara, digamos assim, que poucas pessoas conseguem ver. O grande mergulho em si. Um homem de múltiplos instrumentos. Instrumentos mundanos e instrumentos espirituais. Ele, em verdade, na vida mundana, digamos assim, ele foi delegado de polícia, advogado, empresário, mas ele fez realmente força e desenvolvimento foi na espiritualidade e como escritor. Inicialmente escreveu livros voltados simplesmente para o meio espírita e evoluiu para livros de autoconhecimento. Autoajuda. Autoajuda. E não digamos também autoconhecimento, para as pessoas se conhecerem e se autoajudarem. Eu comparo de forma análoga ao caso de Vinícius de Moraes. Porque Vinícius de Moraes era embaixador, era poliglota, era um homem muito culto, mas todo mundo só sabe de Vinícius de Moraes, né, voltado para uma coisa só, a criação de belíssimos